Eu me chamo Tomás, sou sócio da SVN Investimentos e a convite da Gazin eu vim aqui falar com vocês hoje um pouquinho sobre planejamento financeiro e por que isso é importante para a vida de vocês, para a família de vocês e para vocês ao longo do tempo. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre planejamento financeiro é qual é o orçamento financeiro pessoal ideal, ou seja, qual é o jeito mais correto de eu utilizar os meus rendimentos, seja do salário, seja de outros tipos de investimento que eu tenho, onde que eu vou gastar esse dinheiro. Então, eu trouxe aqui um exemplo do que seria um orçamento financeiro ideal. Então, a gente tem metade indo para despesas essenciais. Claro que isso pode ser ajustado para a realidade de cada um. Pode ser 55%, 60%, mas aqui vão entrar despesas como a conta de luz, a conta de água, moradia, ou seja, gastos com aluguel, a conta do supermercado, alimentação, tudo isso vai entrar aqui em despesas essenciais. Depois nós temos aqui 30% que a gente dedicaria para despesas não essenciais. Vai ser aquele cineminha do final de semana, um restaurante, uma viagem que eu vou fazer eventualmente. Então essas são despesas não essenciais, mas que eu vou dedicar uma parte do meu orçamento para elas. E idealmente eu vou ter 20% do meu orçamento dedicado para investimento, ou seja, dinheiro que eu vou guardar. E eu já vou falar um pouquinho mais adiante sobre o porquê é tão importante guardar dinheiro e porque isso vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. E qual é a importância daquela parcela de 20% dedicada aos investimentos? O nosso orçamento, a nossa renda, ela funciona basicamente como duas torneiras. Uma torneira de renda que entra, ou seja, o nosso salário, e a renda que sai, os nossos gastos. O segredo para ter uma vida financeira saudável é eu sempre ter mais água entrando do que água saindo. Agora, utilizando os investimentos, eu consigo adicionar uma segunda torneira. Então eu vou ter mais água entrando e vai me possibilitar planejar melhor os meus gastos, que é a torneira proveniente dos meus investimentos. Então, essa saída aqui seriam aqueles 20% de investimentos, onde você vai montando uma carteira de investimentos, guardando dinheiro ao longo do tempo, e esse investimento vai te proporcionar o que a gente chama de uma renda passiva, uma renda que você vai ter sem mesmo precisar trabalhar. Essa renda vai ajudar a complementar a sua renda do seu trabalho e te proporcionar que você possa gastar com mais coisas dentro daquela caixa de despesas não essenciais. Para quem está começando a guardar dinheiro agora, ou seja, ainda não tem o costume de dedicar uma parte da sua renda para essa caixinha dos investimentos, pode parecer tudo um pouco assustador, não saber por onde começar. Mas aqui eu trouxe de uma forma simplificada como pensar nessa parcela do patrimônio que você está guardando. Essencialmente, você precisa construir 3 grandes reservas financeiras. A primeira e mais importante delas é a chamada reserva de emergência. Isso aqui é um recurso que fica disponível para você utilizar quando precisar. Algum motivo de saúde, algum gasto inesperado, algo nesse sentido. Uma segunda reserva que é importante de constituir, que seria mais para o médio prazo, ou seja, algo que não vai ser utilizado de imediato, vai ser uma reserva para sonhos e conquistas, como um carro, uma viagem, um imóvel próprio, algo nesse sentido que você pretende adquirir ou comprar dentro dos próximos anos. E por último, a caixa mais de longo prazo, voltada para a construção de riqueza e aposentadoria. O quanto antes a gente começa a pensar nessa caixa, por mais distante que possa parecer, o mais cedo a gente pode atingir a nossa independência financeira. O que seria independência financeira? Aquela torneirinha que eu mostrei um pouquinho há tempo atrás de renda passiva, suprir todos os teus gastos. Ou seja, você não precisa mais trabalhar para poder pagar as suas contas e as suas despesas. Nós da SVN Investimentos podemos ajudar você com o seu planejamento financeiro. Acesse nossas redes sociais e lá você pode conferir muito mais conteúdos como esse.